Caso Daniel Silveira, estamos diante de uma crise institucional? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E eu, professor Renan, hoje venho falar com vocês a respeito do equilíbrio, ou melhor, do desequilíbrio entre os três poderes da República no Brasil. Desequilíbrio esse que mais recentemente se manifestou, se expressou no caso do deputado Daniel Silveira. Mas antes eu quero convidar você que ainda não me segue, não se inscreveu ainda no canal, se inscrever agora e já clicar no sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos que eu vou publicar por aqui. Muito bem, se você não é um completo alienado e sabe do que acontece no país através de qualquer veículo de imprensa, por mais rastaquera que ele seja, sabe que nos últimos dias uma polêmica agitou as estruturas político-jurídicas do Brasil. O caso do Daniel Silveira, deputado federal que, tendo sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal, acabou sendo indultado, perdoado, teve sua pena comutada pelo presidente da República, que lhe concedeu aquilo que é conhecido como privilégio da graça. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que essa questão não é uma questão simples, ela tem muitas variáveis e não vão ser algumas frases de efeito ou mero achismo que vão apresentar uma solução para isso que a gente está vendo. Então veja bem, do ponto de vista estritamente jurídico, existem duas teses opostas que estão nesse momento em conflito, sendo que a primeira delas, que foi a tese que embasou a sentença do ministro Alexandre de Moraes, afirma que a liberdade de expressão não justifica a defesa de atos criminosos e que a imunidade parlamentar, que é um direito de qualquer deputado e senador em exercício de mandato, se restringe apenas a casos, a crimes cometidos em função do mandato. Uma vez que as declarações, os atos do deputado Daniel Silveira, especialmente as suas declarações contra o Supremo, não foram proferidas em função do seu mandato, ou seja, ele o fez como um cidadão privado, aquilo não teve, ao menos em tese, nada a ver com a sua condição de deputado federal, portanto, não seria acobertada por essa imunidade parlamentar. Ele não poderia desfrutar desse privilégio e, portanto, a condenação seria constitucional. A segunda tese, que, como eu disse, se opõe à primeira, sustenta que a imunidade parlamentar é um privilégio absoluto, que se estende sobre todos os delitos cometidos durante o exercício do mandato e não apenas em função dele. Por isso, a sentença proferida pelo ministro Alexandre de Moraes seria inconstitucional e, em função desse vício de origem, seria nula. Olha, ao longo desses últimos dias eu ouvi e li a opinião de diversos juristas, tanto dos que apoiam essa condenação quanto dos que a contestam, e posso dizer que basicamente não existe um consenso, não existe um acordo. Os dois lados têm teses muito bem fundamentadas, de modo que, por enquanto, esse mérito ainda é matéria de interpretação. Agora, do ponto de vista político, é possível fazer uma análise mais aprofundada, que eu vou colocar agora para vocês. Nós podemos dizer que todo o comportamento do deputado Daniel Silveira é inadmissível do ponto de vista de um governo republicano representativo. E ele há muito tempo já deveria ter sido enquadrado pelos seus colegas no Congresso, como aliás a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo fez e fez muito bem com o deputado estadual Arthur Duval. Então, a inação, a covardia da Câmara dos Deputados em não ter punido esse deputado pelas suas atitudes há muito tempo é absolutamente inadmissível. Só que isso nos leva a um outro ponto, que é o seguinte: muitos criticam o Supremo Tribunal Federal por ele se intrometer em assuntos que não são da sua alçada. E essa crítica é em grande parte legítima, porque, como nós sabemos, existem os três poderes, cada um tem a sua atribuição muito clara e não é matéria do Supremo, não é atribuição do Supremo legislar. Muito menos é atribuição do Supremo cassar o mandato de um deputado eleito. A atribuição de cassar, o papel, a função de cassar o mandato de um deputado é do próprio Congresso, é da própria Câmara dos Deputados, que poderia ter feito isso já há algum tempo, mas não o fez. Eu quero chegar no ponto de que
O Supremo Tribunal Federal, em todas as ocasiões que entrou em méritos, em matérias que não eram da sua alçada, que não eram da sua atribuição, o fez porque o Congresso deixou de fazer o seu trabalho. Então, sim, nós temos um legislativo inepto, um legislativo molenga, um legislativo que muitas vezes se acovarda e deixa de fazer o seu papel, deixa de cumprir a sua função, portanto, é um legislativo fraco, e essa fraqueza do poder legislativo brasileiro abre espaço para que um outro poder acabe se metendo numa alçada que não é a sua. Então, todas as vezes que se critica o Supremo Tribunal Federal por ele ultrapassar os seus limites institucionais, é preciso também que se reconheça o fato de que isso acontece porque o Congresso brasileiro, o nosso poder legislativo, deixa de fazer as suas obrigações. O caso Daniel Silveira expõe isso de maneira muito clara. O deputado quebrou o decoro, o deputado teve uma série de atitudes, falou uma série de coisas que não poderia em função da sua condição de deputado federal. Isso teria que ter sido investigado e punido pelo próprio Poder Legislativo que não o fez e, ao não fazê-lo, abriu espaço para que o Supremo o fizesse, ainda que em muitos aspectos essa não fosse a função constitucional do Poder Judiciário. Ah, Renan, mas o que você tem a dizer com relação ao privilégio da graça concedido ao deputado pelo presidente da República? Pois muito bem, goste-se ou não dessa atitude, concorde-se ou não com ela, aliás, foi uma atitude muito mais política do que qualquer outra coisa, o fato é que o presidente da República, enquanto chefe de Estado, tem esse direito. E eu acho muito difícil que isso seja derrubado em qualquer instância do Judiciário. Com um detalhe importante, o deputado Daniel Silveira, mediante esse privilégio da graça, ele tem a sua pena comutada, ou seja, ele fica livre da responsabilidade de cumprir a sua pena, mas ele continua sendo um condenado pela justiça e, portanto, continua inelegível. De modo que, a menos que a sentença seja anulada, o que eu acho muito pouco provável que aconteça, ele não pode concorrer às próximas eleições em outubro desse ano. Mas reparem, concorde-se ou não com a comutação da pena através desse privilégio da graça concedido pelo presidente da República, do ponto de vista político, foi uma jogada muito inteligente, por 3 razões. Primeiro, porque expôs publicamente a fragilidade do Congresso, a covardia do Congresso, que deveria já ter se posicionado com relação a esse deputado, e não só, deveria já há muito tempo ter se posicionado com relação a muitos casos, inclusive naqueles em que o Supremo extrapolou os limites institucionais, as suas atribuições, e não o fez. O segundo ponto é porque contribuiu para aumentar aquela tensão entre o Poder Executivo e o Supremo, fazendo do Supremo uma espécie assim de inimigo comum. Uma estratégia muito inteligente do ponto de vista da campanha, afinal de contas, esse confronto pode ser explorado pelo presidente durante a campanha da reeleição. E detalhe, muitos não apoiadores do presidente reconheceram que essa atitude é legítima do ponto de vista jurídico. Então, se ele souber explorar esse conflito nas eleições, durante a campanha para as eleições de outubro, certamente isso vai angariar para ele muitos dividendos entre os seus apoiadores. E em terceiro lugar, isso serviu para reunir a base aliada, aquela base aliada mais tradicional, conhecida genericamente como núcleo duro do bolsonarismo, que já há algum tempo andava meio perdida, meio dispersa. Então, quando o presidente reforça esse confronto com o Supremo, quando ele expõe essa crise institucional entre os dois poderes, ele consegue reunir novamente a sua base aliada essa que vai ser fundamental para colocá-lo num eventual segundo turno nas eleições de outubro. Então repare que é uma questão muito complexa, ela não se resume a apoiar ou não apoiar o presidente, concordar ou não concordar com o indulto que ele concedeu, mas sim entender que tratou-se ali de uma jogada também, principalmente política, com objetivos eleitorais lá na frente, no mês de outubro. Por outro lado, tudo isso remete a um outro aspecto que eu já falei diversas vezes aqui no canal, a importância de nós escolhermos bem o nosso poder legislativo. Porque, afinal de contas, se o nosso poder legislativo ele é institucionalmente fraco, se ele muitas vezes deixou de fazer o seu papel, de cumprir as suas obrigações, abrindo espaço para que essa crise surgisse, em grande parte,
É porque ele foi mal escolhido. E isso só revela o quanto esse poder é fundamental para a condução da política no Brasil e para a manutenção da estabilidade institucional do país. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.